Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa de hoje, eu posso dizer para vocês que vai ficar para a história. Eu posso contar uma história aqui de que poucos lugares pode ter a oportunidade de falar o que eu vou falar aqui. E poucas vezes eu posso ter a cores e ao vivo um testemunho que eu tenho da bênção de Deus. É assim, com absoluta certeza do que eu vou falar aqui para vocês sobre um projeto que nos deixa embebecidos de tantas bênçãos de Deus, que nos engrandece, não por orgulho do que nós temos, mas pela dimensão de que nós estamos se tornando num projeto que antigamente era um projeto que era um fragmento pequeno dentro do contexto e que hoje, esses dois projetos que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês vão ter orgulho de saber que eu acho que nós vamos ser agora muito forte num projeto que nós éramos pequenininho, que nós tínhamos uma dimensão muito honesta, mas pequeno. E agora está se tornando um projeto grande, importante, um projeto que veio no coração de uma maneira espetacular, nasceu no coração dessa primeira pessoa que está aqui à minha esquerda, que é o Dr. Luiz Fernando, que não satisfeito com a dimensão do tamanho pequeno e do que nós tínhamos, sempre me provocava para mim achar uma solução de ter toda a dimensão de tratamento na proporção certa. E o transplante de medula era a proporção muito pequena em relação ao resto. E eu ficava imaginando, meu Deus, tantos projetos para fazer, onde é que vai nascer, da onde nós vamos ter essa inspiração para buscar esse recurso. Então a história é linda do que eu vou contar hoje, as imagens vão ser mais bonitas do que as histórias e cada um deles vai poder contar da sua maneira porque que nós tivemos necessidade de crescer e por que o país precisa desse projeto e por que aqui está se tornando essa escola que vai ser, sem dúvida nenhuma, a escola mais importante em pediatria desse país. Escrevam aí, anotem aí, fiquem aí, vocês vão se apaixonar de conhecer esse projeto. O Dr. Luiz Fernando, todo mundo já conhece, é o responsável pelo Hospital Infantil, a oncologia infantil do nosso projeto Hospital Infantil, e que tem um trabalho de cientista, mas humanista. Ele é a essência da alma do meu pai. E à minha direita eu estou com duas pessoas que eu achei que era só médico, mas os dois também são grandes apresentadores de capacidade ímpar no que fazem, mas também no se expressar. Eu vou passar o depoimento de um vídeo que eles colocam com tanta precisão a função daquele projeto, desse projeto que eu vou apresentar hoje. Vocês vão ver em detalhes a maneira que eles andam e apresentam o projeto. E, além disso, nós vamos tirar a essência deles, porque quando eles expressam o que eles estão fazendo, eles expressam também uma alegria, uma dimensão profunda de amor no que eles estão fazendo. E uma certeza absoluta que eles estão tendo tudo para fazer o que é certo. E que vai ter essa oportunidade de cada vez mais a se atualizar e ser um centro de referência para que a gente possa ajudar tantos outros lugares nesse país que tem uma medicina tão medíocre e tão desonesta em alguns lugares. Por isso eu estou aqui orgulhoso. À minha direita eu estou com a doutora Neise, que é a responsável pelo transplante de medula do Hospital Infantil, do Hospital de Amor. Estou aqui com o doutor Daniel Marconi, que está à minha direita também, que já é conhecidíssimo, porque ele
deixou de ser médico na especialidade que ele se formou e passou a ser um gestor do projeto, o projeto mais audacioso que nós estamos iniciando, e sair fora da matriz e fazer filiais na área de reabilitação. Tem histórias lindas aqui. E também o depoimento dele mostrando o centro de reabilitação. Por isso, nós temos 3 blocos para poder mostrar para vocês tantas coisas que estão nascendo aqui. Eu vou começar pelo Dr. Luiz Fernando, que teve essa bênção de me provocar, da gente buscar esse centro de reabilitação. E a primeira vez eu busquei numa querida, numa santa que nos ajudou muito, a Dona Eunice Diniz. No falecimento dela, parecia que tinha morrido toda a esperança nossa. Nós tínhamos um sonho de ser o que nós somos hoje, um centro de referência. E nós dois, em momento nenhum, eu perdi a esperança. E depois nós ganhamos esse presente que veio do céu de novo, nas mãos de uma família, que é o Zé Luiz Cutrale e a Dona Rosana Cutrale. Deus é tão generoso que não deixou que a gente amargurasse, mas que não demorou 60 dias, né, Luiz? Então, conta por que nós estamos tão cheios de orgulho para apresentar esse projeto. Eu acho que quem trabalha com câncer infantil há bastante tempo sabe das carências de ter uma unidade de transplante e um serviço de transplante como uma especialidade dentro da oncologia pediátrica. Então, quando nós inauguramos o Hospital Infantil, a gente já sabia que parte das crianças que têm leucemia ou mesmo tumor sólido, elas só vão conseguir curar se elas tiverem oportunidade de transplantar. Então, a gente já abriu o hospital conhecendo da carência de leitos no Brasil para transplantar essas crianças, e a gente achava que pelo número de crianças que nós teríamos aqui, já seria suficiente para começar uma unidade de transplante. Aí eu já comecei com um problema grande, que era, meu Deus, falta especialista no país para trabalhar com transplante. E outra coisa, dentro do câncer infantil, apareceu uma doença nova nas últimas décadas, que são as pré-leucemias, que todas precisam praticamente de transplante. E muito pouca gente no país conhece a doença ou sabe tratar da doença. Então eu tinha 3 dilemas aí na inauguração do hospital. Um especialista que pudesse vir para Barretos para trabalhar com transplante, a carência do câncer infantil que precisa de transplante e essa doença nova que todas precisam de transplante, que são as mielodisplasias. E os espaços muito pequenos, e aí nós começamos, para minha surpresa e gratidão até hoje sempre, foi a Neise, que tinha sido residente de oncologia pediátrica, que depois foi especializar, fez uma segunda residência em transplante, disputada aí no país para ir para o centro de transplantes que já estavam prontos, que ela tinha tudo para ir para um centro já pronto e exercer aquilo que ela se preparou, mas ela, acho que ouviu um chamado nosso e um chamado dela mesma, de que teria a oportunidade de começar uma coisa nova em Barretos e dar a perspectiva de cura para as crianças que aqui tratariam, porque a gente não tinha esse especialista. Então ela veio sem a gente ter nem a unidade de transplante, sem os leitos do transplante. A gente tinha uma unidade de adultos e que ia receber uma ou outra criança com transplante. Então a Neise aceitou esse desafio de vir para começar uma coisa nova, e naquele momento a gente não tinha ideia de que a gente ia expandir tanto o transplante. Tinha a ideia de que se chegasse as mielodisplasias para Barretos, que eu achava que chegariam porque a gente trouxe todos os estudos para cá, eu tinha medo de trazer a doença para cá, porque eu sabia que eu estaria trazendo um problema para nós mesmos, que era fazemos o diagnóstico e vamos assistir as crianças morrerem, porque nós não temos nem para onde encaminhar, porque falta leito no país. E a Neise aceitou esse desafio
e veio para cá no primeiro ano que a gente inaugurou o hospital e foi trabalhando junto com a equipe de adulto, ainda lá dentro da unidade de adulto, até que a gente entendeu que criança é criança, adulto é adulto, enfermeira que gosta de criança é diferente da enfermeira que gosta de adulto, e não deu certo pôr as crianças na unidade de adulto, lá no transplante de adulto. Foi quando nós cedemos quartos da enfermaria que não eram feitos para transplante, nós tivemos que trocar janelas, pôr a bolha dentro dos quartos, tudo isso para receber as crianças do transplante. Então a Neide aceitou com muita humildade, com toda a competência dela, começar com 2 ou 3 casos e aos poucos treinando uma equipe que não estava preparada para transplante, que é uma especialidade muito difícil e muito diferente, e aos pouquinhos foi. E aí começaram a chegar muitas crianças, e aí com a mielodisplasia mais ainda aí que eu comecei a mostrar que os dados nossos, nós tínhamos criança na fila, nós tínhamos crianças que iam morrer na fila, foi quando eu comecei a fazer esta pressão, entre aspas, de ter uma unidade que desse espaço para a gente receber essas crianças e não perder na nossa mão, procurando outros centros, outros doadores. A Neise também criou um tipo diferente de transplante, que foi usar os pais quando não tem doador. Então, mudou a nossa vida, esse prédio novo que nós inauguramos, né? E mudou a expectativa dessas crianças que certamente morreriam esperando doador, ou certamente morreriam esperando alguém que aceitasse elas para transplantar, porque o número de leitos que a gente tinha era pequenininho. Nós e todos os lugares têm uma proporção de leito muito pequena para essa área. E, se não é engano meu, qual é o percentual que criança tem, precisa de transplante da doença? Uns 30 e poucos %? Eu acho que a Neide pode dizer com mais propriedade, mas a gente tem que separar tumor infantil que precisa de transplante e mielodisplasia que precisa de transplante. Porque mielodisplasia é quase todas, e tumor de criança ou câncer de criança é um pouco menos, né? Acho que a Neide podia... Bom, antes da doutora Neide falar, eu quero que vocês ouçam a chamada de uma pessoa que pode motivar vocês a ajudar a gente a crescer no atendimento, principalmente das crianças. Ouça aí, doutor Mingau, e nós já voltamos com a doutora Neide. Ei, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Bem, depois desse recado, vamos ouvir agora da nossa querida doutora Neide, ao exemplo que ela deu de acreditar na proposta humilde nossa de abrir um projeto que nem nós sabíamos que ia ser desse tamanho, nessa importância, né, doutora? E eu acho que eu tenho uma convicção absoluta que todas as pessoas que vêm para essa missão, mesmo que não tenham toda certeza do que vem fazer aqui, mas quando chegam aqui, fazem a diferença não só para nós, mas por tudo que existe nesse país, numa medicina tão injusta e tão desonesta que eu conheço no país. Por isso, eu queria que você explicasse, nós temos só 2 minutos nesse bloco, para continuar no segundo bloco, a sua explicação de que maneira você enxergou e de que maneira que você está enxergando hoje a caminhada que você veio cegamente confiante que nós íamos conseguir chegar algum dia a algum lugar. Eu acho que a vinda foi, acho que um chamado, né? Eu não sabia o que esperar. Sempre confiei muito no olhar do Dr. Luiz, que sempre foi alguém que eu admiro e tento seguir os passos. E quando ele me fez o convite, eu não tinha como recusar, mas insegura do que iria encontrar. Quando eu vim visitar o hospital, aí eu tive certeza da chance que eu teria aqui, da chance de fazer mais pelas crianças, e eu vim sem nenhuma dúvida de que faria um bom trabalho e que teria uma oportunidade. Mas jamais imaginei que a gente chegaria no ponto que a gente está hoje, né? Isso é muito mais do que eu poderia sonhar. Acho que
nenhum transplantador pediátrico aqui no Brasil poderia sonhar com o que a gente tem hoje. Então é aquilo quando, né, o sonho conseguiu ser menor do que a realidade que a gente vive, e até hoje a gente fica achando que ainda está sonhando porque foi muito assim. Então a ideia era vir para fazer um trabalho com essas crianças da mielodisplasia que não tinham um lugar para transplantar, e a gente via os dados e queria fazer algo a mais. E hoje a gente tem não só para eles, como para as crianças da leucemia do hospital, e a chance de ajudar crianças que estão em outros lugares do país e que não têm um leito para transplantar, né? Então... Bom, eu vou fazer uma paradinha aqui nesse primeiro bloco, para no segundo bloco abrir o programa com vocês assistindo a apresentação dela, que é uma excelente apresentadora, que demonstra claramente por que naquele lugar não vai poder circular as pessoas como existe dentro do hospital, porque também o prédio todo, a área é uma bolha só, é tudo filtro zero, pela igualdade da imunidade, e por que ele tem aquele contexto todo que chega a ser acima da realidade, é muito acima da realidade. Mas na explicação dela, vocês vão adorar conhecer, e nós vamos começar o segundo bloco com esse vídeo que vai encher vocês de orgulho. Por acima